pensa que um celibatário existe sem nenhuma relação com mulher, é impossível, a não ser que ele é um louco. E sem relação paterna. E todos nós temos, nós somos uma trindade. Porque nós fomos criados por um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se somos assim, o princípio dos princípios é a relação. Se o princípio dos princípios é a relação, o princípio nosso são as relações. E nós somos um ser relacional. E na medida em que nós tivermos boas relações, seremos felizes. Hoje eu estou convencido, mas muito convencido pela idade, pela experiência, pelas orelhas, porque eu já ouvi muita coisa. As minhas orelhas funcionam muito na minha vida. 99,9999999, chama isso, dízima, como é que chama aquilo? Periódica simples. Das pessoas, quando vêm tratar comigo, não é de pecado, não, precisa ser padre, é de problema de relação. E a relação, porque não vai bem, ou com o marido, ou com o filho, com o cunhado, com a sogra, ou com o sogro, e é aí que dói. Se nós começarmos a trabalhar as relações, nós vamos ser de uma alegria, gente. Nós vamos ser de uma festa. Mas a relação tem de brotar de dentro, do ser, e não maquiada política para ganhar voto. Aquela da tapinha nas costas na época das eleições. Isso não é relação, isso é coisa. Isso é produção, isso é racionalidade, não são relações. Então eu colocaria duas atitudes básicas, fundamentais. A que eu chamaria burocrática e uma nova atitude. A burocrática começo citando uma palestra que eu vi de Roberto da Mata. Imagino que vocês conheçam, muitos de vocês conheçam de nome. Considero um dos maiores, se não o maior antropólogo brasileiro. Que estudou carnaval, estudou tanta coisa. E ele, na palestra que eu estava, eu participei ao lado dele ali, a gente pega a fama um pouco dos outros também, a gente rouba um pouquinho dos outros. Não vale nada porque é ao lado dele, né? Aí veio o fluido. E ele disse isso, que eu nunca esqueci. O brasileiro, falando da antropologia do brasileiro, tem uma dificuldade enorme de tratar alguém de igual para igual. Ou trata de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ou é um puxa, perdão a palavra, não ser muito piedosa, ou é um puxa-saco, ou é um dominador. Ele não consegue de igual para igual. E citou esse exemplo. Ele estava na porta de um hospital. Estava aquele rapazinho que atende ali no hospital, de terno e gravata, certinho, né? Bem funcionadozinho lá. Aí ele chegou um caipirão. Eu quero falar com a patroa. Patroa? O que é patroa? Não existe patroa aqui. Minha patroa? Vai ir no hospital, minha patroa. Qual o quarto dela? Não sei. Minha patroa. Pega a chão. Maria. Como é que eu vou achar aqui? Pode ir embora, pode ir embora. Aí ele se aproximou do rapazinho e disse, rapazinho, você vai achar o quarto, o dormitório dessa senhora. Quem é o senhor? Eu sou aquele que vou falar com o seu chefe. Abaixou a cabeça. Viu caipira, pisou. Viu alguém importante, é um professor de terno e gravata, e solene, como a Roberta Mata, aí se dobrou. Não é capaz de olhar no olho. E por que podemos olhar no olho do outro? Porque somos iguais enquanto pessoa humana. Qualquer pessoa humana tem o mesmo valor como pessoa humana. Essa é a verdade fundamental das relações humanas. Toda pessoa humana tem um valor infinito. Infinito não pode ser mais infinito que infinito. Não existe isso. Mais que infinito não existe. Se não existe mais que infinito, não existe mais que a grandeza de uma pessoa humana. Posso dar argumentos filosóficos, mas posso dar também um teológico. Que é o meu campozinho, eu tenho um vício de vez em quando, que eu vou com a torta, tentando botar o cachimbo teológico, sai um cachimbinho teológico. Mas quem não tem fé, não leva a mal, não. Não é para converter, não, porque eu não tenho tempo para fazer batizado e estar fora. Qual a razão filosófica? É porque nós somos liberdade e consciência. Eu não pus razão, pus liberdade e consciência. E aí vou citar uma mulher, em honra de vocês, que as mulheres são fantásticas, para ter intuições. Hannah Arendt, liberdade é começo. Isso é liberdade, é a capacidade de eu começar do nada. Isso é fantástico. Olha essa frasinha de Hannah Arendt, liberdade é começo, ponto. Se eu tiver uma coisa antes, já não é mais livre. Eu sou livre se esse passo eu dei porque eu quero dar. Nada me empurrou. Empurrou, já não sou mais livre. Alguém me empurrou. O antes da liberdade não existe, sou eu.
É o meu eu, é a minha consciência, é a minha dignidade que é o anterior. É isso que é fundamentalmente a liberdade. Não é liberdade de escolher, não, gente. Essa é a mais vagabunda que existe. É liberdade de shopping center. Aí em Miami você é mais livre, porque tem 1,5 km de shopping. Essa liberdade é a liberdade vagabunda. A liberdade verdadeira é a liberdade de eu escolher relacionar-me com alguém. A capacidade de eu estar diante de uma outra pessoa, de uma outra liberdade, diante de um outro tu, e reconhecer que um outro tu é igual a mim e nós podemos dialogar. Isso é fantástico. Isso qualquer ser humano. Quanto eu aprendi de criança. Chega uma velhinha do apostolado de oração, me dá uma aula de teologia. Eu estudei na Alemanha, estudei em Roma. E aquela velhinha olha para mim e me diz uma coisa. Digo, mulher, você é fantástica. Quer dizer, por que eu estudei e eu valho mais? Não valho. Porque é uma criança. Ela pode dizer tanta coisa. Outro dia eu vi uma cena bonita na missa. Na hora da comunhão, eu estava celebrando. Aí uma senhora levantou, mas não quis comungar. Aí o filhinho dela empurrou. Para que ela fosse comungar. Eu vi que todo mundo ia, mas não ia. Pequenininho. Cara, não foi, né? Depois ela veio conversar comigo. O filhinho empurrando levou-a a refletir. A aula do filho foi isso, só isso. É fantástico isso, a criança. Então, se no momento nós acreditamos que a liberdade é essa capacidade, então nós estamos de igual para igual. E se somos de igual para igual, não tem sentido nenhum um trabalho do funcionário público burocrático, de quem está em cima para o que atende, ou está debaixo daquele da outra instância, segunda instância. Não. Nem segunda, nem terceira, nem sétimo céu. Só os anjos que estão lá em cada um num andar diferente. Mas foi invenção medieval, que botou 7 andares de anjo. Arcanjo, querubim, serubim. Hoje nós misturamos tudo, a teologia moderna já embrulhou todos os anjos juntos, já empacotou-os todos, porque não há possibilidade de nós colocarmos hierarquia. Não há hierarquia onde há liberdade. O que existem são mais ou menos relações profundas, mais ou menos capacidade de acolher e de doar. E nessa relação não burocrática, que é, portanto, a percepção de 2 processos. E agora, infelizmente, tenho que terminar. Primeiro, perceber que quem está diante de mim tem um processo dentro de si. A pessoa não chega lá inocente. Não existe tábula rasa. Nem a criança quando nasce. Nós carregamos o nosso inconsciente, o nosso passado, as nossas experiências, as nossas dores. Nós não temos dores, nós somos dores. Nós não temos amor, nós somos amor. Nós não temos, nós somos. Toda relação que nós instituímos na nossa vida constitui o nosso ser. Isso que nós somos. Nós somos todas as nossas relações, todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos, somos isso. Umas coisas mais conscientes, outras menos. De tal maneira que os psicólogos conseguem arrancar lá de 2 anos. Você tem 70 anos, 60 anos, então já está, arrebenta lá um rojão, um míssil, que estava lá desde 2 anos de idade, estava lá parado, em Canaveral, Campo Canaveral, e sai lá voando, né? Então, nós somos tudo isso. Ora, se nós somos isso, aquele que vem é. Então, eu tenho que ter 2 momentos. Primeiro, conhecer um pouco o meu processo. O mínimo de autoanálise vocês precisam ter, para não projetar angústias, frustrações sobre os outros. Cara de sexta-feira santa de tarde, ou de churrasco estragado, casa horrorosa, é problema da pessoa. Em geral, muitos que nos atendem nos bancos, são as caras tristes. Eu gosto muito de observar. Até não é muito bonito um padre ficar olhando para o rosto de uma mulher, etc., mas eu fico. Mas eu sei que é com pureza. E fico observando o rosto das pessoas que estou atendendo. Em geral, é de quem comeu feijoada estragada. É problema que ela tem, pobrezinha, não tem culpa nenhuma. Então a pessoa precisa tornar reflexo isso. E nós também, padres, então os padres são cavalares, são escoiciantes. Nós temos que trabalhar isso. Um homem público não pode escoiciar. Então nós temos que trabalhar primeiro a nossa interioridade. Conhecer um pouco e tirar os nossos complexos de inferioridade, as nossas limitações. Eu sou o que sou e nada mais. Uma coisa bonita, eu sou o que sou e nada mais. E nada menos também. Não é porque alguém diz que eu não sou, eu deixo de sê-lo.
Sou. Só o selo do carimbo, que é diferente. Entende? E agora saber também que quem está diante de mim traz esse mesmo problema. Então eu tenho que ouvir. Primeira coisa, ouvir. Antes de diagnosticar, antes de responder, ouvir. A pessoa tem um problema, quer falar. E algumas pessoas só querem falar. Precisam falar. É a terapia da palavra. Nunca receberam um olhar. E sabem por que os evangélicos hoje estão enchendo seus templos? Porque eles estão dando oportunidade para que muita gente pobre, jogada nas favelas, chega lá e conta a sua história. Eu era assim. Pronto, aí a pessoa sai feliz. Ela foi vista, foi reconhecida. O de que o ser humano mais necessita é ser reconhecido. E o de que ele mais rejeita é ser rejeitado. Eu termino com uma frase de um grande psicanalista que já morreu, Eduardo Mascarenhas. O desejo deseja ser desejado por aquele que ele deseja. Vou repetir que a frase é difícil. É bonita a frase. O desejo. Desejo o quê? Ser desejado. Por quem? Por aquele que eu desejo. O amor ama, né? Ele quer amar aquele que ele quer, por quem ele quer ser amado. O ser humano é isso. Eu quero ser conhecido por aquelas pessoas, por alguém que me reconheça, que me lance o olhar, que me faça diferente, que eu não seja um anônimo, eu não seja um perdido. Quando aquela pedagoga francesa olhou para Roberto Carlos, não das músicas, mas o do amor, disse, esse menino é diferente. E ele percebeu aquele olhar diferente. E aí começou a criação dele. Encontrou um olhar diferente. Ele não é um anônimo, não é um febemita. Não perdeu lá na FEBEM. Não era aqueles moleques da FEBEM, jogados, tratados como coisas. Não, era alguém. Por isso as prisões, os orfanatos, muitas vezes, as FEBEMs destroem. Porque ninguém é o que é. Eu nem nome tem, é número. 843. Senhor 843! 28! Esse é o nome. Não interessa, sou 28. Ainda bem que é 28. Então, irmãos, meus irmãos, é fantástico falar para vocês. Eu podia ficar aqui o tempo todo. Mas, infelizmente, eu tenho a reunião dos professores agora me esperando lá na minha casa. Só desejaria muito mesmo, que vocês, como funcionários públicos, levassem alegria, felicidade para as pessoas. Quem vai lá está sofrido. Pode ser ruim, mas está sofrido. Em vez de ver o ruim da pessoa, vejamos o sofrimento dela. E sofrimento só se cura com uma coisa, com um olhar de ternura, de acolhida e de reconhecimento. Muito obrigado. Bom, Padre Libânio, em nome da Escola Judicial, agradeço as palavras e as reflexões que o senhor trouxe para nós nessa manhã aqui. E, Guilherme, o almoço já está servido? Já? Bom, com relação a algum questionamento que possa ser feito para o padre, podem mandar por e-mail para o senhor, padre? Pode? O senhor responde, né, padre? Bom, então depois a gente passa o e-mail do Padre Libânio para vocês. Tá, ok. A Eliane está me lembrando que quem não assinou a lista ainda, a gentileza assinar com ela e com a Estela ali fora, que nós precisamos registrar a presença, tá ok? Então, agora, como a Mônica já antecipou e disse para vocês, né, nós vamos cuidar agora do paladar, cuidar de um outro sentido, e convidamos a todos para um almoço no restaurante do Inhotim. Obrigada.